Fala galera, o estudo de hoje foi publicado no ano de 2017, nesse ano, por Andersen e colaboradores, no periódico Journal of Strength and Conditioning Research. O objetivo desse estudo foi comparar a atividade eletromiográfica em três exercícios, que foram o levantamento terra tradicional, o levantamento terra com uma barra hexagonal e a elevação pélvica. Muito bem, então esse aqui são os exercícios. O primeiro aqui ao lado esquerdo é a elevação pélvica, em que o voluntário fica com as costas apoiado num banco, joelhos flexionados em 90 graus e eleva, a pelve fazendo aí uma extensão de quadril até que o quadril esteja numa angulação de 0 graus ou 180 graus, que é o que está ilustrado na figura B. O levantamento terra com a barra do formato tradicional, mesma coisa, então o voluntário realiza um levantamento terra com a barra passando pela frente da perna, o que seria óbvio, e com os pés juntos. Não é um levantamento terra sumô, é um levantamento terra tradicional, até a barra saindo de uma posição que é a barra tocando o chão. E o terceiro exercício, que é o levantamento terra com a barra hexagonal, que é uma barra relativamente nova, em que o voluntário ou o executante fica dentro da barra. Muito bem. Em cada um desses exercícios foram avaliados a atividade eletromiográfica de três músculos, que foram glúteo máximo, bíceps femoral e eretores da coluna. Também só foi avaliado a fase ascendente do movimento, não foi avaliado a fase descendente do movimento. Além disso, durante a fase ascendente, foi realizada também uma análise particionando essa fase ascendente em duas fases. Uma fase inicial, que seria do início até o meio do movimento, e uma fase final, que seria do meio até o final do movimento. E em todos os exercícios, a carga utilizada para o teste foi a carga máxima, a carga de 1 RM. Então, em sessões prévias, os voluntários foram até o local do experimento para ser testado o que seria a carga de 1 RM para cada um dos exercícios, e numa visita posterior é que foi realizado o teste propriamente dito, e obviamente antes do teste também foi realizado um procedimento de aquecimento. Muito bem, então os resultados apresentados foram os seguintes: quando analisado um movimento por completo, a fase ascendente completa, foi observado o seguinte: o que está demonstrado aqui no glúteo máximo, que é o que está aqui nesse box aqui, é que a atividade de glúteo máximo ela foi maior na elevação pélvica, significativamente maior na elevação pélvica do que no levantamento terra com a barra hexagonal. Levantamento terra com a barra hexagonal está ilustrado aqui pela bolinha preta cheia e a elevação pélvica pela bolinha branca aqui. E o quadradinho aqui é o levantamento terra tradicional, ou seja, a elevação pélvica ela foi significativamente maior do que o levantamento terra com a barra hexagonal, mas não foi maior do que o levantamento terra tradicional. Então, pensando na ativação de glúteo máximo, eu só sei que fazer elevação pélvica ou fazer levantamento terra tradicional tanto faz para ativação de glúteo. Mas que, além disso, o levantamento terra com a barra hexagonal parece não ser a melhor estratégia por ter a menor ativação. Quando observado o bíceps femoral, que está demonstrado aqui no meio, o levantamento terra tradicional teve uma maior ativação produziu uma maior ativação de bíceps femoral, tanto quando comparado ao levantamento terra com a barra hexagonal, que é o que está aqui, quando comparado com a elevação pélvica. Então, pensando na ativação de bíceps femoral, o melhor exercício aqui, pensando dentre esses três, foi o levantamento terra
tradicional, que foi esse aqui. E quando analisado a musculatura dos eretores da coluna, não houve diferença entre nenhum dos exercícios na ativação dessa musculatura. Quando comparado a primeira fase, né, que é da fase inicial, que é do início do movimento até a metade, que é esse lower aqui, que é a fase mais inferior, não teve diferença na ativação de glúteo máximo entre nenhum dos exercícios. Assim também como não teve diferença na ativação para eretores da coluna. Contudo, mais uma vez, a ativação de bíceps femoral na primeira fase do movimento, né, da fase ascendente, o levantamento terra tradicional foi o exercício que produziu maior ativação de bíceps femoral do que os outros dois. Quando analisado agora somente a fase final do movimento, que é do meio até o final da fase ascendente, os resultados para glúteo máximo foram os mesmos do que quando avaliado o movimento por completo, que foi o seguinte: a elevação pélvica produziu uma ativação de glúteo máximo maior do que o levantamento de terra com a barra hexagonal, mas não foi maior do que o levantamento de terra tradicional, com a barra pela frente da perna. Além disso, quando analisado somente o final do movimento, tanto o levantamento terra com a barra tradicional quanto a elevação pélvica produziram uma ativação de bíceps femoral maior do que o levantamento terra com a barra hexagonal. E por último, os eretores da coluna, quando analisado a última fase do movimento, também não tiveram diferença na sua ativação em função de nenhum dos três exercícios. Então, fazendo um breve resumo aqui quanto a esse estudo, se pensarmos na ativação, quisermos uma boa ativação de glúteo máximo, a melhor estratégia aqui parece ser levantamento terra tradicional ou elevação pélvica. E quando falamos de bíceps femoral, a melhor estratégia seria o levantamento terra tradicional com a barra pela frente da perna. Então, só mais uma vez aqui, apresentando os exercícios. Elevação pélvica, esse primeiro aqui com a figura AB. Levantamento terra tradicional, esse central aqui com a figura C e D. E levantamento terra com a barra hexagonal, figura E e F. Ok, galera? Esse é um estudo bem recente, um estudo bastante aplicado e com um método muito interessante, muito bem conduzido, que pode nos ajudar mais uma vez aí a construir a nossa linha de trabalho, a nossa linha de raciocínio quanto à prescrição do nosso treinamento. Lembrando que isso é um estudo e, como eu gosto sempre de falar, não podemos pegar um estudo e tornar esse estudo como verdade absoluta. Temos que pegar esse estudo, somar com tudo que já existe, tudo que nós sabemos, e aí sim vamos construindo a nossa linha de trabalho dentro daquilo que acreditamos e o que tem também de evidência científica para suportar isso. Ok, galera? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo.